Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quarta-feira, dia 22 de novembro. Estamos juntos iniciando mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E vale muito a pena lembrar que é sempre muito bom contar com o seu carinho e audiência de sempre. Hoje aqui no nosso programa vamos trazer várias dicas para você que vai receber o 13º salário e ainda não sabe o que vai fazer com essa renda extra. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet, a enquete do dia, onde você vai poder ligar para a gente e responder a nossa pergunta de hoje e também terá a oportunidade de mandar a sua dúvida para os nossos convidados. Então fica conosco que o assunto do dia só está começando. E a expectativa de um Natal mais festivo, ela é sempre precedida, de um benefício para quem tem carteira assinada. O 13º salário, equivalente a um salário a mais, pago todos os anos pela empresa. A remuneração adicional, ela foi instituída em 1962 e pode ser feita em até 2 parcelas. A primeira, ela precisa ser quitada até o dia 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. E como acontece com o 13º salário, muita gente ainda tem dúvidas. E como acontece também no salário, dúvidas no que fazer com esse dinheiro. Mas olha só, esse dinheiro, como acontece como pagamento do salário, o 13º também ele sofre alguns descontos, que incluem INSS e Imposto de Renda. Então, muita atenção ao tema que vamos conversar hoje aqui no nosso programa. E você que tem direito a essa renda extra, já sabe o que vai fazer com o 13º salário? Se não sabe, fica atento que vamos trazer muitas dicas com a ajuda dos nossos convidados. Vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Henrique de Barros, ele que é economista e professor aposentado da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Também vai nos ajudar a compreender mais o tema, nos auxiliar com dicas e orientações o Rafael Ramos, ele que é economista da Fé Comércio Pernambuco e também conselheiro do Conselho Regional de Economia Seccional Pernambuco. Daqui a pouquinho vamos dar início ao nosso bate-papo de hoje, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com Guilherme Luiz. Confira! O comércio já está na expectativa. Vai chegando o fim de ano e o 13º salário traz muita gente para as lojas. A primeira parcela tem que ser paga até dia 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro. Daqui para lá vai ter bastante gente com o dinheiro na mão. Só que é preciso cuidado na hora de utilizar esse valor. O economista Márcio Borba, que é presidente da Sociedade Pernambucana de Planejamento Empresarial, falou sobre o uso consciente do 13º. Se ele está endividado, e a dívida está atrasada, e claro, dívida atrasada é um juro alto, então sugere-se que ele recomponha essa dívida. Se o 13º não der para pagar toda, pelo menos ele vai dar um sinal, vai dividir o restante para que ele possa pagar no futuro. É um dinheiro que ajuda a regularizar a vida no final do ano. Se ele, graças a Deus, não tiver dívidas atrasadas, que ele guarde um pouquinho. O 13º ele não foi feito para gastar todo na mesma hora. Então, guarda um pouquinho para que entre o próximo ano, 2018, com uma poupançazinha mínima, que ajude no material escolar, que ajude no IPVA se ele tiver um carro ou uma moto, que ajude nesse início de ano, que também traz despesas, férias das crianças. E se ele tiver uma situação confortável, guarde. Na hora que o dinheiro entra na conta, a gente fica logo feliz, mas é preciso lembrar que o momento do país ainda é delicado e instável. Então, qualquer dinheiro guardado pode ser útil, caso algum imprevisto aconteça e a renda familiar venha a diminuir. Se você tem condição de guardar uma poupança, até mesmo trocar de emprego, até mesmo você vai buscar um emprego melhor, mas você vai passar um tempo ainda sem receber, ou nessa mudança da economia, perde o emprego, é importante você ter uma poupançazinha para suportar esse primeiro semestre de 2018, para quando o Brasil realmente começar a crescer de novo e a demandar empregos, carteira assinada, você esteja regular. Porque é até difícil, às vezes, a pessoa que está financeiramente desequilibrada conseguir um emprego. O principal que o trabalhador deve ter em mente é ir no contrafluxo da sociedade, que é extremamente consumista. Todo mundo deve aprender que guardar dinheiro é primordial. A gente só tem na vida o que a gente guarda.
O que a gente gasta, a gente perdeu. Se valeu a pena, ótimo. E às vezes nem vale a pena. Então, mesmo que seja uma pessoa de uma renda baixa, que tem essa propensão marginal a consumir maior, tem mais demanda por bens e serviços que ela considera que falta. O rico já não tem tanto. Se o rico ganha um dinheiro, ele guarda mais do que gasta, porque ele já tem tudo, então ele vai guardar. O pobre, quando recebe, gasta. Mas mesmo nessa situação, é bom sempre guardar um pouquinho debaixo do colchão, é sempre bom guardar um pouquinho de dinheiro. Não é só para uma emergência que a gente sempre pensa, mas também para ter tranquilidade no dia a dia. Pois bem, sempre bom fazer uma poupança, né? Que tem alguns imprevistos. Que tal, né? Fazer uma poupança com parte do 13º salário? Será que isso é possível? Daqui a pouquinho teremos outras informações aqui com a ajuda dos convidados que trarão essas dicas e de que forma a gente faz, né? Para poupar um pouco mais. Será que é interessante guardar na poupança ou investir? Daqui a pouquinho teremos essas respostas, mas a partir deste momento a gente abre o espaço do programa para você que está em casa, que tal participar do assunto do dia? Então vamos juntos, vamos responder aqui a nossa enquete, para a gente já começar a interagir. Você que está em casa vai ligar para a gente para responder aqui a seguinte pergunta. Olha só a enquete de hoje. Você já sabe o que vai fazer com o seu 13º salário? Sim ou não? Liga para a gente, participa. 3424-1977 é a nossa linha interativa. Você pode ligar para a gente, participar conosco aqui através da linha interativa, através do nosso WhatsApp 994181206, é o nosso WhatsApp. Você pode acessar, deixar quantas perguntas você tiver e daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. Também você pode participar através da nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia, é o nosso espaço na internet, lá você acessa, deixa a sua opinião sobre o tema, também sua dúvida, daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. Hoje o tema é 13º salário. Primeiro eu quero dar logo boas-vindas aqui aos nossos convidados que vão nos ajudar a compreender melhor esse tema, né? Que é um tema que alegra muita gente, quando vê aí que vai chegar uma renda extra para equilibrar um pouco, né, as contas. Desde já, Henrique Barros, economista, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Fique à vontade, o Henrique é economista e também professor aposentado da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Professor, muito obrigado por sua participação, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, mais uma vez estar aqui no assunto do dia. Uma satisfação estar com vocês. Também queria dar boas-vindas ao Rafael Ramos, ele que é economista da Fé Comércio. Rafael, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado e bom dia a todos. Além desses prazos que falamos, né, o que mais as pessoas que estão em casa ansiosas, esperando esse 13º salário, às vezes já começam a planejar algumas coisas desde o início do ano, na metade do ano, elas precisam saber mais o quê? A primeira parcela tem que ser paga até o dia 30 deste mês. Elas precisam saber que esse dinheiro pode ser poupado também ou que pode gastar. Está chegando também a Black Friday aí, já pode comprometer um pouco desse 13º salário com essa novidade, essas ofertas que estarão disponíveis a partir de sexta. Tem que ir com calma. Exatamente. Eu acredito que a oferta não é motivo para você comprar um item. Então você realmente tem que avaliar se aquele item se faz necessário naquele momento. Claro que a Black Friday, né, que é uma data importada americana, ela está trazendo algumas facilidades em relação a alguns preços, mas aí é importante e muito importante você vir acompanhando esses preços pelo menos 2 meses antes, porque aí você vai saber de fato se aquilo é uma oportunidade ou não. Mas, como você falou, o 13º não é apenas para consumir. Você pode investir em você pode investir em educação, você pode investir em outras coisas. Até mesmo na questão de reforma de casa, que está investindo no seu próprio imóvel. Então, consumir também não é a única função do 13º salário. Mas é tão fácil assim o telespectador comprar essa ideia de que não é para consumir com esse 13º salário? Ou é um pouco difícil? Porque a gente não está habituado a ter uma educação financeira. Nem nas escolas, pouca gente aprende isso nas escolas. As crianças, elas às vezes algumas têm noção, né, dessa educação financeira, outras também não. É fácil o telespectador compreender que o 13º salário não é indicado, né? Não é ideal que ele seja gasto todo com novas compras. Como é que a gente reflete sobre isso, professor? Então, isso depende de um amadurecimento. Então, se você olhar o perfil das compras das pessoas mais jovens, são perfis assim, mais
imediatistas. Então você consome mais. Existem dois tipos, como nós estamos escutando aqui. Existe o consumo e existe o investimento. Então o consumo é uma coisa que é muito rápida, é muito imediata. Tá? Ele acaba logo. É uma pizza, né? É alguma coisa um brinquedo, alguma coisa que começa e acaba ali mesmo. Né? Só tem aquela função, né, de consumir, né? Tem aquela proposta. O investimento já é alguma coisa que leva mais tempo. Né? É alguma coisa que principalmente gera algum benefício a mais. Então, a ideia do imóvel, a ideia da casa, é uma ideia, chama-se até bem de raiz. Não é? A casa é uma coisa muito interessante, porque a casa ela é um gasto que se valoriza, sempre se valoriza, acaba sempre se valorizando com o tempo, mas ela tem, você pode morar nela. Então você pode consumir a casa e você pode, ao mesmo tempo, é um investimento, que não se acaba, você reforma, etc. Né? Então, a casa, para mim, sempre acaba sendo um objetivo de vida para as pessoas, não é? Você pode perguntar, quando está jovem você fica pensando, não, eu não tenho uma vida muito estável ainda, não é? Eu posso mudar, eu posso viajar, eu posso fazer isso, aquilo. A casa não é uma prioridade, mas para quando a pessoa vai amadurecendo, já vai pensando em família, então a casa se torna uma prioridade muito interessante. Então eu acho que ele é um bem que sempre deve estar na nossa lista. Então, quando você pensa num dinheirinho a mais, quando você pensa num benefício que você recebeu pelo seu trabalho, a remuneração é uma coisa muito importante, é uma coisa que você ralou para conseguir. Então, não pode ser jogada fora muito facilmente. Eu acho que merece um sorvete, merece um agrado, merece alguma coisa, mas merece também você pensar no futuro, não é? Sempre alguma coisa que vai facilitar a sua vida, não é? E dos seus, não é? Porque você não pode esquecer que você não é sozinho. Se você não é casado, você tem uma família. Então, essa coisa da família precisa fazer parte da nossa estratégia de vida, não é? Para quem recebe um salário mínimo, pouco mais de R$800, né? Por ser dividido em duas parcelas, esse benefício, né? No caso do 13º salário, fica mais difícil para a pessoa querer poupar, porque vê que são duas parcelas, metade de um salário. Não é interessante que eu venha poupar porque é muito pouco. Essa ideia precisa ser desconstruída? É possível sim poupar? Tira só um pouquinho da primeira parcela. A segunda a gente sabe que tem desconto, né? Vem o desconto ali do INSS e outros descontos que vêm incidindo nessa segunda parcela. Mas na primeira, por exemplo, dia 30, já está bem próximo, né? Por ser metade desse salário mínimo. Muita gente tem essa ideia, né? É tão pouco dinheiro que vai entrar porque vou gastar. Não vou nem ver, não vou nem sentir que gastei. A gente tem que desconstruir isso também, Rafael? Qual a sua opinião? O comércio ele fica animado, mesmo sendo as pessoas que vão receber metade, né, da parcela de um salário mínimo, o comércio fica animado porque é um fôlego, né, nesse período para o comércio. O comércio fica bem ansioso por esse momento também. Como é que a gente tenta desconstruir essa questão de, por ser a primeira parcela, metade de um salário, não vai ser interessante, tenho que gastar logo tudo? O primeiro do comércio ficar animado, porque realmente é uma injeção significativa que a gente vai ter na economia e que boa parte disso vai ser utilizada para consumo. A gente sempre, quando fala em poupar ou investir essa parcela, né, a gente também não está falando de 100% do 13º. Como o professor falou, é claro que vão ter aqueles itens que vão ser necessários de você comprar, consumir, para se divertir, mas independente do valor que você ganhe, se você criar o hábito de sempre separar uma parcela para você poupar ou investir,
E isso vai conseguir, nas próximas vezes que você ganhar mais algum benefício ou até seu próprio salário, criar um costume. Eu sempre falo para as pessoas que elas têm que começar a criar o costume de saber quais são as suas principais despesas. Tem gente que não sabe quanto gasta em alimentação no mês, tem gente que não sabe quanto gasta em outros tipos de despesas no mês. Então, você sabendo qual é realmente cada despesa sua e como ela pesa no seu orçamento, vai lá lhe dar uma facilidade maior se você puder cortar ou não algum tipo de despesa. Então, como você fala, é um valor pequeno, então algumas pessoas têm a mania de dizer que é um valor pequeno que não vale a pena ser poupado, você tem realmente que fazer uma reflexão. É um valor pequeno, mas eu posso sim tirar X, pelo menos 10, 20% disso para começar a criar um hábito de poupar, ter uma educação financeira melhor e me prevenir para algum imprevisto mais à frente. A gente tem o 13º que é no final do ano, mas a gente tem janeiro e fevereiro que é muito pesado em relação à despesa. Então, o ano já entra com uma parcela relativamente maior, porque você já fez gastos em novembro e dezembro, que geralmente vem em janeiro. Tem os pagamentos de impostos, como foi falado. Se você tem a questão de brincar, alguma festividade, o carnaval é logo em seguida, então isso vai gerar um endividamento também em fevereiro. Então você realmente vai ter que se cuidar, se planejar, e eu acredito que sim, vale a pena você poupar parte desse valor, mesmo sendo pequeno, para você se prevenir mais na frente. Metade de R$ 937 dá para fazer muita coisa, né? A gente falou da importância, né, professor, dessa questão da educação financeira. Deve começar a partir de quando? A partir de que idade é interessante que essa pessoa comece a ter noção? E o que é essa educação financeira, afinal? Eu acho que ela começa quando a criança começa a ter... a participar das compras da família, não é? Quando ela ganha o presente, depois ela começa a ver o presente. Ela vê o presente na rua, ela vê o presente na internet. Né? Hoje você tem um bombardeio enorme na televisão de ofertas para as crianças. Né? Oferta. A criança, hoje se sabe que a criança ela identifica aquilo que pode ser um presente, pode ser. Né? Então, e ela é muito sensível a essa coisa da moda. Com as coisas mais, enfim, estão rolando e tal. Mas eu acho que por aí, sabe? Eu acho que é por aí ela começar a entender que aquilo que ela faz parte do orçamento familiar. Então, ela é difícil, nos primeiros anos é difícil, mas depois ela vai entender que o perfil de despesas da família, ela pode se satisfazer com menos, com alguma coisa que vai ser compatível com a idade, com o tamanho. Os brinquedos, tem brinquedos que são muito prazerosos, são muito gostosos e que são muito baratos. Não é? Não precisam custar R$1.000, não precisam custar R$500, não é? Então não precisa ser sofisticado, acender luzinha. Não, tem brinquedos muito gostosos que precisam ser resgatados. Eu acho que isso é um caminho também para você, aos poucos, ir socializando a criança, deixando ela mais próxima da realidade das famílias. A gente falou, né? No caso, a gente deixou aqui alguns questionamentos no ar para a gente responder no decorrer do nosso programa. O primeiro, é interessante deixar na poupança esse dinheiro que vai ser poupado, né, por esse telespectador, ou ele pode investir, mesmo que pouco dinheiro, investir em algum fundo, em alguma ação, né? É interessante, tem como fazer isso? Hoje a gente sabe que a poupança está rendendo pouco, né? Mas mesmo assim é interessante deixar na poupança ou tira o dinheiro e deixa em casa, debaixo do colchão? Olha, a poupança rende pouco, mas ela vai render melhor do que se o dinheiro estiver em casa, embaixo do colchão. E a poupança está voltando a ter um rendimento de, acredito que 3 anos atrás, porque a taxa de juros vem caindo, a inflação também vem caindo, então está ajudando a remuneração da poupança. As pessoas têm sim condições de investir em outros tipos de investimentos, tem o tesouro, tem
acredito que o valor mínimo seja R$10 no Tesouro. São investimentos mais sofisticados. No final do ano você vai ter que também fazer declaração de imposto de renda e etc. Mas eu sempre digo que quando você vai sair da poupança e vai para um investimento mais sofisticado, é bom você ter orientação. Então, se você for bancarizado, procure um gerente. Se não for, procure algum consultor para lhe orientar para que você não perca dinheiro. Então, em relação ao investimento, se não for poupança, procure uma orientação. Porque, né, o Rafael ele fala em perder dinheiro, porque se for mal aplicado, você pode perder tudo que você investiu. É mais ou menos assim, professor? Não, mas você pode perder. Hoje no sistema bancário, você tem fundos que agora, por exemplo, nessa época, esses 2, 3 últimos meses, os fundos estão negativos. A maioria dos fundos estão negativos. Então, você está perdendo dinheiro. Quer dizer, você está deixando de ganhar. Então, não se sabe bem o que está acontecendo. Não sei se o banco tem que pagar o 13º, então ele está tirando um pouco mais, mas é muito estranho isso, né? Então, você tem poucos fundos. Os fundos que estão positivos são aqueles que estão rendendo menos. Né? Os fundos mais agressivos são. É estranho isso, né? A economia, infelizmente, quer dizer, a questão financeira, ela não segue padrões muito fáceis para nós acompanharmos. Não é? Nossas ferramentas, como pessoas comuns, né? Nossas ferramentas são muito limitadas para isso. Tá? Então, você sabe que a economia internacional está bombando. Tá? Então, as bolsas internacionais estão com pequeníssimas flutuações. Né? Acontece uma coisinha, espirra lá, ou a Coreia do Norte dá uma espirrada, não sei o que, eles se desentendem, aí cai 2%. No outro dia, aumenta 5%, 6%. Então, a situação econômica internacional está muito interessante. A economia internacional, isso nos é um fator até de preocupação. Por que o Brasil não está nessa onda? Nós sempre fomos um país da corrente principal. Nós sempre fomos levados, desde o tempo do pau-brasil, nós sempre fomos puxados pela economia internacional. No momento, não estamos sendo, não. Tá? Então, a gente precisa, novamente, nos posicionar dentro desse progresso que está aí no mundo inteiro. Então, isso é um ano que vem tem eleições, eu acho que isso precisa ser um fator. Nós precisamos sair da coisinha interna, da política interna muito parada, muito limitada, e nos lançarmos em propostas que nos coloquem dentro desse progresso internacional que nós precisamos. Caramba, nós temos aí investimentos que são investimentos importantíssimos que já foram feitos pela sociedade, que estão parados, né? ou pelo menos quase parados, como o caso de Suape. Então, Pernambuco tem poucos investimentos, está aí a Fiat, né? que é o mais promissor hoje, o mais que está puxando aí a economia do Estado, inclusive, mas os outros estão aí, são todas realidades importantes. Então, isso vai ser o 13º do ano que vem. Né? Então, nós temos que também buscar essa coisa a economia precisa, não se posicionar melhor para ter muitos 13º para que a FEComércio prospere, não é? Para que todos os negócios prosperem, não é? Então, isso está na mão. É engraçado que isso está na mão. Nós não podemos deixar essa mão, sabe, se fechar, não é? Nós não podemos perder as oportunidades tão boas que nós temos aqui em casa. Agora a gente vai a um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje no nosso programa estamos falando sobre o 13º salário. O que fazer com o 13º salário? E a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema em debate. E quem traz essas informações é a Tânia Silva.
Olá, Tânia. Oi, Valdson, para você uma ótima quarta, para vocês um ótimo dia. A notícia de hoje é do Estadão. A maioria dos brasileiros pretende usar a primeira parcela do 13º para pagar dívidas, segundo a CSP. A pesquisa da Associação Comercial de São Paulo, em parceria com o Instituto Ipisos. Pois é, o fim de ano já chegou e normalmente as pessoas costumam gastar bastante nessa época do ano com a compra de presentes para os familiares e amigos. Mas 42,9% dos brasileiros afirmam que vão usar a primeira parcela do 13º salário para pagar dívidas que foram se acumulando durante o ano. A estimativa é que com o pagamento do 13º, a economia do Brasil receba mais de 200 bilhões de reais até dezembro. Esse dado é do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Já a boa notícia para o comércio é que pretende-se gastar mais neste ano com a compra de presentes. Esse percentual aumentou de 5% no ano passado para 8,6% neste ano. O mesmo acontece com o setor de turismo. A pesquisa mostrou que o número de pessoas que pretendem gastar o dinheiro do 10º com viagens cresceu de 2,5% em 2016 para 8,6% neste ano. Agora a gente vai saber mais dicas sobre como gastar o 13º com o Valdson Balbino no estúdio. Voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações. A gente viu, né, alguns tópicos que a Tânia falou nessa notícia da internet. Mais de 20 bilhões de reais serão injetados na economia nacional. Mais de 200 bilhões de reais. O que é que isso significa, né? É um fôlego a mais para a nossa economia? Vai ajudar a melhorar o que a gente já vem falando há muito tempo aqui no nosso programa dessa crise? É uma crise que nunca passa, às vezes tem um fôlego, né, meio à crise, aí depois esse fôlego passa e depois vem mais crise econômica. 200 bilhões de reais injetados na nossa economia. Ajuda a melhorar alguma coisa? Ajuda se for consumido, no caso, ou investido. Para você ter uma ideia, Valdo, foi basicamente esse valor que também foi ano passado. E mesmo assim o comércio registrou recuo nas vendas. Então, ajuda se as pessoas investirem ou consumirem. E as pessoas usarem o total para pagamento de dívida, vai ajudar as pessoas e vai ajudar o comércio mais à frente, no médio e longo prazo. Mas se você focar em novembro, dezembro, em relação a essa injeção, ajuda se for utilizado para consumo e investimento. Aí ajuda o quê? A dar uma dinâmica melhor na nossa economia, a melhorar números, a melhorar a bolsa de valores? O que é que a gente compreende como ajuda a melhorar a nossa economia? Porque não está muito bem, né, a nossa economia. Na verdade, o salário, ele é um retorno, ele é alguma coisa que foi emprestada pelo trabalhador durante 30 dias, em geral, 30 dias, e ele é emprestado ao patrão. Emprestado ao patrão, então você... É interessante essa coisa da dívida, né? Então você é o credor durante 30 dias do seu empregador. Então isso é uma coisa que move a economia. O crédito, a dívida, é aquilo que move a nossa economia. Então o que acontece? Você... a economia, aquilo que você está recebendo como 13º salário acaba sendo parte daquilo que você produziu. Então você produziu, você tem que produzir para gerar esse retorno, tá certo? Então as empresas, elas remuneram o seu trabalho através dessa parcela. 13º. Na verdade, você recebe 13 salários por ano, dividido em 13 parcelas. Então, no final do ano, você tem alguma coisa a mais. Então, aí o que acontece? A economia se move assim. Agora, precisa, para isso crescer, eu acho que o objetivo da economia é crescer. Não adianta você pensar, teve uma época que se pensava, não, o pequeno é o bonito, a economia não deve crescer porque vai trazer poluição, vai trazer... Isso está superado. Por quê? Isso não encontra
interesse na sociedade. A sociedade quer crescer, você quer ter uma família, você quer ter filhos, você não quer diminuir a sua vida. Você tem novas necessidades. Então, a ideia de crescer é uma ideia que faz parte da nossa natureza. Agora, você quer crescer bem. Né? Você quer crescer saudável. Né? E isso tudo gera a necessidade de novos recursos. Então, no nosso caso, o 13º é parte, eu acho que tem que ser entendido como parte de uma trajetória de crescimento. Nós estamos falando das empresas que nos pagam, a trajetória das empresas, das quais nós somos parceiros. E as empresas, e nós, como famílias, nós queremos crescer, avançar. O nosso 13º faz parte dessa estratégia de avanço. Agora eu queria só observar uma coisinha. Essa questão, tem gente que pensa, primeira coisa que se pensa em 13º é na dívida. Não é? Então, como eu falei, nós somos, os nossos patrões, eles são nossos devedores no final do mês. Eles estão devendo o trabalho que nós emprestamos para eles. Então, a dívida, ela é o que move a economia. Então, não vamos achar que dívida é doença, é vergonha. Estou endividado. Calma. Você está endividado porque alguém lhe emprestou. Por que lhe emprestou? Porque você merecia. O comércio, ele empresta, ele lhe endivida como parte da sua estratégia. Se você não comprasse a prazo, não teria venda, não. Não teria um automóvel aí vendido, não teria um apartamento, não teria nada. Não é? Então, é o crédito. Por isso que uma das estratégias interessantes é você não só pagar o crédito. Na verdade, eu vejo de outra forma. Manter o crédito é mais importante do que você pagar uma dívida. Né? Eu tenho certeza que as lojas, elas não querem que você pague. O cartão de crédito, ele torce para você não pagar a fatura toda no fim do mês. Porque senão ele vai ganhar menos. Não é? Então, o que move a economia é a sua capacidade de se endividar. Tá? Isso não é só você como pessoa física, não somos nós. São as empresas também. As empresas se movem através de grandes empréstimos. Não é? Então, é isso que faz com que elas façam investimentos. Você acha que alguém tem dinheiro para montar uma indústria? Não tem, e não vai usar o seu dinheiro se você tiver. Você toma emprestado, e depois você paga com os rendimentos, com os lucros que você vai tendo ao longo do tempo. Então, isso é saudável. Né? Então, você saber se endividar é uma coisa saudável. Você não pode, o que não deve, não vou dizer, não pode, não deve. Você não deve se endividar sem critério, não é? Sem você saber... sem comprometer, né? Sem manter exatamente. Esse crédito. Controlar é uma palavra-chave, não é? É você equilibrar, é outra. Então, é a época do equilíbrio, da corda bamba, né? Dessa coisa. Mas que não deve dar medo. Sabe, o endividamento não deve ser alguma coisa assustadora para as pessoas. O que é importante é você manter a sua capacidade de pagamento, né? A sua capacidade de consumir, né? Com equilíbrio. Mas na lista de prioridades, né, do telespectador, pode estar ali pagar dívidas no topo dessa lista, não pode, professor? Com certeza. Pode, né? Eu acho que por isso que você pagar as dívidas, pagar parte das dívidas, não é? É parte da estratégia de se manter dentro do mercado de consumo, não é? Toda empresa vai gostar que você... Isso é parte da negociação, não é? De uma dívida. Pague alguma coisa, não é? Pague, se você não pode pagar tudo, vamos parcelar, não é? A ideia de parcelar é uma ideia interessante, porque te dá fôlego,
não é? A ideia do fôlego, né? Para você continuar consumindo, não é para parar, não. Para parar não, né, Rafael? A Federação do Comércio de Pernambuco não quer que o consumidor pare. E importante consumir, o que o professor falou na questão de crédito e na questão de dar a oportunidade de você ter um bem que é considerado muito caro, como um carro. Ou um bem que é R$2.000 e você recebe R$900, você não vai ter condições de pegar. Então, o crédito vai lhe dar condições de você dividir esse bem e pagar parcelas de 100, 75. Então, quando se fala realmente em dívida, é para você saber quais são essas dívidas e onde essas dívidas estão levando você. Então, o importante é isso. Ok. Você que está em casa quer outras dicas de como utilizar esse 13º salário, como fazer esse 13º render? A gente vai mostrar aqui algumas telas e com a ajuda dos convidados a gente vai compreender melhor e passar essas dicas para quem está em casa nos acompanhando. Dicas para usar o 13º salário. Você pode escolher ali com cuidado os seus gastos nessa época do ano. É muito interessante que você faça essa escolha. Já pode antecipar algumas coisas do próximo ano, como escola dos filhos, tentar antecipar essa matrícula. Pode entrar nessa escolha com cuidado do que gastar nessa época do ano? Entra, né? Faz parte. Eu acho que você pode antecipar. Eu acho que você pode negociar antecipação, não é? Eu acho que até é uma coisa que não se faz muito com escola, mas é uma sugestão. Pode até barganhar um desconto. Barganhar desconto, porque ela já vai ter segurança, enfim. Né? E a escolher com cuidado os seus gastos não é só nessa época do ano. Todo ano. Então, toda vez que você for consumir, você tem que escolher com cuidado esse gasto que você está fazendo. E o interessante também, que eu sempre digo a algumas pessoas, é que o 13º salário é basicamente uma economia que se faz de esqueci a palavrinha, mas se você pegar 10% do seu salário, você também vai ter outro 13º. Ou seja, 10% não é um valor tão considerável. Então, se você economizar por mês esses 10%, no final você vai ser o 10% que a empresa deu e o 10% que você economizou. Então, seriam 2 13º. Então, você escolhendo com cuidado realmente os gastos nessa época do ano e durante todo o ano, você pode ter, mais na frente, um dinheiro bem maior do que um 13º salário. E nos outros meses do ano, né? O que é que eu poderia classificar como um cuidado, né? Um cuidado nesses gastos. O que é que eu poderia classificar como cuidado? É não ultrapassar mais ou menos o que eu recebo? É ultrapassar só 2 vezes o que eu recebo eu posso consumir? Eu estarei sendo cuidadoso quando eu faço isso, né? Consumindo 2 vezes mais do que eu ganho? Como é que a gente compreende essa escolha com cuidado do gasto? Olha, é importante o chefe da família, ele chamar todo mundo, fazer uma reunião familiar e ele tentar verificar qual é a fonte total de receita, qual é o que eles têm de receita no mês e qual é a fonte total de despesas. E diante disso, você monta um cronograma onde você pode economizar, onde você pode cortar. Em relação a alguns bens que consomem muita energia, você pode tentar trocá-los. A gente verifica muito residências que têm o gelágua, né? Gastando energia, tem gente que também tem filtro, então, e também tem geladeira. Então, são 3 equipamentos fazendo a função de um. Então, escolha um para tentar. Se você usa o gelágua, abrir a geladeira constantemente vai ter um gasto de energia maior. A questão também de utilizar o fogão e também ter um micro-ondas. Você também está tendo 2 fontes de gastos aí para fazer algo que é uma função só, que é esquentar uma comida. Então, você também pode escolher um desses itens para ver qual é o mais barato, se você esquentar tudo no micro-ondas, se você esquentar tudo a partir do fogão. Então, você fazendo isso na sua casa, verificando onde tem e onde você pode cortar, isso aqui é supérfluo, isso aqui não me serve mais. Eu sempre falo em negociar. Se você acha que está caro, negocie. Ligue para a internet, está caro, você liga, olha, não tenho condições mais de estar pagando esse valor de internet. Você não teria como negociar esse valor comigo? Geralmente, a empresa, para não perder o cliente, ela vai pelo menos dar um desconto, mesmo que seja mínimo. Geralmente acontece isso. Então, as pessoas elas têm que ter vergonha de negociar. Liguem, negociem e tentem reduzir o máximo a despesa da sua casa. Não pode ter vergonha. Tem que ligar e tem que procurar, né? Tem que também colocar tudo ali no papel, né? Papel e caneta sempre funciona para fazer esse controle, como o Rafael bem explicou. Aí você tem que levar em consideração as despesas fixas, todo mês vai ter conta de água, conta de luz. Se você pagar um aluguel, também vai ter um aluguel. Isso tem que estar no topo dessa lista, né, professor? Despesas fixas, eventuais e também, o que mais a gente coloca para tentar controlar o orçamento familiar? Eu acho que a alimentação é o topo da lista. Alimentação, né? Isso. Eu acho que a alimentação, a moradia, eu acho que as despesas que você precisa para receber o seu salário. Por exemplo, se tem transporte envolvido,
se tem paletó, se tem apresentação, isso também tem que estar bem próximo do topo, não é? Porque isso são ferramentas de trabalho. Se você é mecânico, você precisa de ferramenta. Tá? Sem a ferramenta, você não vai ter trabalho. Né? Então, as ferramentas de trabalho, elas fazem parte, elas estão... Então, aqui a gente tem alimentação, a gente tem... a moradia, depende se ela é aluguel, se ela é emprestada. Então, a moradia sempre é alguma coisa que pode ser negociada. Né? Então, essa coisa de botar no topo, depende um pouco da situação. O importante é que esteja na lista, né? Mas a ferramenta de trabalho... tem várias, nós todos temos ferramentas de trabalho. Tá? A formação, por exemplo, da família, a formação é uma ferramenta de trabalho. Pode não ser para hoje, mas para o futuro quase que imediato. Então eu conheço hoje uma quantidade enorme de pessoas já maduras que estão em cursos de formação para se tornarem autônomos, né? Dentistas, na área médica, fisioterapeuta, etc, etc. Eu acho que é um caminho muito interessante. Então, você colocar isso dentro das suas despesas. Isso precisa de ferramenta, muitas vezes, não é? Precisa comprar, enfim, coisas que vão favorecer esse trabalho. Muito bem lembrado, professor. Vou falar de uma curiosidade em relação a incentivos na sua família. Quando eu comecei a trabalhar e ser melhor remunerado, eu assumi as despesas da minha casa. Mora eu e minha mãe. E engraçado que a conta de energia, quando ela pagava essa conta, sempre vinha R$100. A partir do momento que eu assumi, a conta veio R$175. Ou seja, a pessoa já deixou de pagar, então ela começou a consumir muito. Então eu disse à minha mãe, se a conta vier acima de R$100, a senhora paga metade e eu pago metade. Se a conta vier em torno disso, que era o que vinha antes, eu fico com a conta. Então, no outro mês, a conta veio R$100. Então, você também tem que ter, na sua família, mostrar que não é uma pessoa apenas que tem responsabilidade lá dentro. Todo mundo vai ter que contribuir para que o gasto fique mínimo. Ok. Ótimo exemplo. Vou pedir licença agora aos nossos convidados. Você que está em casa, tem alguma dúvida, quer participar? 3424-1977, 99418-1206. Manda pra gente sua pergunta, daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo e voltaremos com muitas outras dicas para que você poupe ou gaste bem o seu 13º salário. Vamos a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia, todo mundo animado também aqui no estúdio. Hoje estamos falando sobre o 13º salário, muita gente também já está aqui falando sobre como vai gastar esse 13º salário. Os cinegrafistas já estão sorrindo à toa aqui no nosso estúdio, fazendo vários planos, né, para o próximo dia 30, onde vai receber essa primeira parcela. Mas muita gente recebe, às vezes, até no período de férias, né? Tem essa opção também, né, de receber antes desse prazo final. Em relação a atraso de parcela, em relação ao limite de parcela, a gente falou no começo do programa, a primeira parcela, Rafael, tem que ser paga até o dia 30 agora, de novembro, primeira parcela, e a segunda até o dia 20 de dezembro. Isso. São datas que esse trabalhador deve ficar atento e qualquer dúvida ele pode procurar a Secretaria de Trabalho, né? Secretaria de Trabalho e Emprego, e fazer a denúncia caso a empresa não cumpra com esses prazos. O William José está aqui, o cinegrafista, disse que está animado, está na expectativa e ansioso para usar o 13º salário. Tem também aqui o Anastácio, que também falou um pouco sobre como é que vai fazer, está dizendo que tem um planejamento a fazer, tem que pagar algumas coisas e também vai investir em imóveis, como você bem falou, né, para reformar ali a casa. O Berg Alves também está dizendo que vai poupar, já tem muito dinheiro disponível, então a gente segue aqui trazendo mais dicas para você que está em casa, não sabe o que vai fazer com o 13º salário? Então, preste atenção às dicas, importantíssimas as dicas dos nossos convidados aqui do nosso estúdio para que você controle ou gaste de uma forma saudável esse dinheiro. Pagando dívida também faz parte desse processo todo, como a gente entendeu, né? Essa dinâmica do mercado. Tem essa tela aqui falando sobre como render. Elimine ou reduza as dívidas. O professor falou bem disso, não foi, professor? Sim, sim. Reduzir essas dívidas, não também criar um bicho de 7 cabeças, nem criar
um mal-estar porque está com essa dívida, vai receber esse dinheiro, elimine ou reduza essa dívida, saiba controlar essa dívida para permanecer com o crédito na praça, né, professor? Exatamente, esse é um segredo da sobrevivência, né? Nós estamos aqui, a gente, né, sobrevive, as empresas também, os governos, não é? Nada mais endividado do que os governos, não é, que estão por aí. Então eles sobrevivem assim, pagam um pedacinho, né? Então, por quê? O credor, a pessoa a quem você deve, ela precisa de você. Então isso é uma coisa importante, né, nas negociações. A loja a quem você está devendo, eu volto a falar, né, ela emprestou porque você merecia, ela julgou, ela avaliou você como um bom cliente. Então, ela quer manter você como esse cliente. Ela precisa de você como cliente. Então, esse é o segredo dos negócios, não é? Esse é o segredo da economia. Próximo ponto, temos aqui outra informação. É o momento também de você se programar para os primeiros gastos de 2018. Tem escola, tem IPTU, tem IPVA, tem tanto imposto que a gente paga, né? É tão difícil a gente viver aqui no nosso país. A gente acha que passa mais de 3 meses só pagando impostos, né? Ainda quando chega janeiro tem esse imposto extra. Quem tem carro tem o IPVA, tem o IPTU, tem escola de criança, material escolar, tanta coisa, né, Rafael? Matrícula. Faculdade também, para quem faz faculdade. Então é um bom momento também de pensar 2018, começar o ano já com tudo, né, no papel ali, tudo programado. O dinheiro do 13º pode ser utilizado em janeiro. O que mais a gente poderia falar dessa afirmação aqui, né? Programe-se para os primeiros gastos de 2018. O ideal é você fazer, como você já tinha dado a dica no início do programa, fazer uma planilhinha, colocar esses possíveis gastos de janeiro e fevereiro, ver se o seu salário tem condições de pagá-los. Se você não tiver condições, então o ideal é que você realmente economize parte do 13º para poder pagar essas dívidas. Professor, né, a gente falando sobre essa questão de tantos impostos que a gente paga, é tão difícil a gente compreender isso, né? A carga tributária aqui no nosso país é muito alta ainda. E como eu tenho certeza que isso já é um sentimento geral, não é a questão da carga, é a questão do retorno que você tem pelos impostos. Então, a gente paga tanto quanto em países muito mais desenvolvidos, e você não precisa, e você tem um sistema de saúde, enfim, muito complicado, né? Você tem os sistemas de trânsito, de pavimentos, que custam para você. Isso representa, na verdade, não é um buraco pelo buraco. Não, o buraco é o custo do carro que você vai consertar no final do ano. Não é? Então, a durabilidade dos carros aumentam o custo de viver nessa sociedade. Não é? Então, é um custo adicional. Então, isso é uma coisa que precisa ser resolvida através das boas políticas. Nós vamos entrar num novo ciclo político no ano que vem. Então, eu espero que a questão do usar bem os recursos do governo volte a se tornar parte da agenda, o topo da agenda, não é? Tanto os investimentos que estão aí abandonados, que nós estamos pagando, quanto aqueles que estão sendo feitos, né? Uma rua bem calçada, isso tudo não é boniteza. Tá? Então, isso aí é custo para as pessoas, tanto em custo para o seu negócio, para o seu carro, quanto em custo de segurança, porque vão ser menos acidentes, não é? Menos estresse dentro da rua, etc, etc. Tá? Então, agora, eu acho que essa questão da programação, ela acaba na dívida. Né? Então, o IPVA e o IPTU, o IPTU já é parcelado em 10 vezes.
né? Então você já tem essa previsão de que você vai passar quase o ano inteiro pagando aquele valor. Não é? Então, e o IPVA é uma coisa menor, não? 4 parcelas, se não me engano, né? Mas, e fora disso, ainda tem o seguro, ainda tem isso, ainda tem aquilo. Mas, então, isso acaba a gente retornando para a questão de você se manter um devedor saudável. Não? E é isso que acontece no Brasil. Não é? Então, eu me lembro de alguns programas que foram feitos aqui anteriormente sobre a questão do endividamento do consumidor, o endividamento brasileiro, o nível de endividamento que é monitorado. E eu acho muito difícil que o Brasil perca essa capacidade. Porque isso também é um indicador de sucesso. É um indicador de problema, mas é um indicador de sucesso. Por quê? Eu me lembro que vocês se referiram à questão do turismo, né? Na matéria. Trouxe, a Tânia. Né? Então, ela dizendo que uma das expectativas das pessoas é o turismo. Por quê? Mas tem uma razão. Por quê? Porque a expectativa de turismo? Porque baixou muito o custo. O turismo hoje, inclusive para lugares mais distantes, para a Europa, para os Estados Unidos, etc., se tornou muito atraente, muito possível, em função, não só, claro, que dos custos, não é? da oferta. A oferta baixa naturalmente os custos. Eles querem encher o avião, tem que baixar o preço. Não é? Então isso favorece o quê? O endividamento, né? Favorece mais aquela expectativa da família, não é? De poder conter. Eu acho isso muito positivo, tá? Porque tudo isso leva a gente ao progresso, porque uma família que conseguiu viajar é mais uma, né? Então isso dá um gás para a pessoa enfrentar os desafios da nossa sociedade. Acho muito bom isso. Muito bom. Que venham mais turistas aqui para Pernambuco, né? Porque também ajuda a movimentar a economia local, entra mais receita, né? Entra mais dinheiro, gera mais empregos e isso só faz bem para a gente. Temos um grande potencial turístico aqui no nosso estado. Muito subutilizado, como todo mundo acha, que é muito subutilizado e precisa ser mais tratado, mais bem tratado, sem nenhuma, enfim, né? Mas que é sorte nossa, não é? Que a gente tem isso. E se você não tivesse, não podia ser tratado. Não é? Então, é bom que a gente tenha, é bom que isso esteja na agenda, não é? E eu acho que a gente vai, enfim, tem tudo para um futuro bom. Não é? Isso todo mundo fala e é uma realidade. Não é? Quer dizer, aqui particularmente o Estado, particularmente o Nordeste, não é? Ele tem essa coisa boa. Né? Nós temos eu acho que o principal ingrediente que nós temos o nível de conflito que nós temos aqui, nós não temos conflitos sociais sérios, nós não temos o nível temos aqueles mais pessoais, aquela coisinha do ladrãozinho, da coisa, né? Isso precisa ser cuidado, claro, mas nós não temos os grandes problemas que hoje afastam pessoas da Europa. Então a gente precisa também aproveitar essas tristes oportunidades que aparecem, não é? Mas estão aí para o nosso, enfim. Ok, deixa eu pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados, porque eu quero mandar um abraço muito forte a você que está nos acompanhando, isso mesmo, através do canal da Rede Brasil no oficial, né? O canal da Rede Brasil Oficial, estamos ao vivo no YouTube, lá também você pode acompanhar a nossa programação ao vivo, é o canal oficial da Rede Brasil no YouTube, você está acompanhando ao vivo, um forte abraço, você também pode interagir aqui conosco, caso você não tenha, né, conseguido acompanhar o assunto do dia, você também vai encontrar esse programa completinho e a reprise também às 3 horas da tarde lá no nosso canal, basta você acessar Rede Brasil Oficial no YouTube, lá você vai conferir as edições anteriores aqui do programa Assunto do Dia, que foram ao ar na Rede Brasil de Comunicação, e tem essa oportunidade também, né? Essa oportunidade de acompanhar ao vivo a nossa programação através da Rede Brasil Oficial lá no YouTube.
E agora tem uma ótima notícia também, uma outra notícia agradável para você que está em casa. É a notícia, na verdade, é uma novidade, uma grande novidade para o povo evangélico. É a inauguração da nova loja da Lady Eva Moda Evangélica no Shopping Guararapes. Lá você também compra roupas exclusivas, encontra e também compra roupas exclusivas, ternos a partir de R$ 199,00 e tem vestidos sociais a partir de R$ 89,00. A Lady Eva entende muito bem como você se veste, por isso é especialista em moda evangélica. Inclusive, essa roupa que eu estou vestindo aqui no programa é de lá da Lady Eva Moda Evangélica. Lá você encontra preço bom e qualidade. Qualidade que você só encontra na Lady Eva. Acompanhe esse recado. Atenção, povo evangélico! A Lady Eva acaba de inaugurar uma linda loja no Shopping Guararapes. É muito mais que uma notícia ótima. É um grande acontecimento. Visite a Lady Eva e tenha certeza que você encontrará a roupa do seu gosto, do seu jeito. É muita coisa boa, bonita e barata. Ternos a partir de R$ 199,00. Vestidos de festa a partir de R$ 89,00. Venha conhecer a Lady Eva Shopping Guararapes. Você vai se impressionar. Você vai se apaixonar. A Lady Eva Moda Evangélica chegou chegando. São 3 lojas ao seu dispor. Shopping Guararapes, Costa Dourada e em Boa Viagem a 200 metros da pracinha. Fones 3096-0099. Então deixa eu reforçar aqui onde é que você encontra lojas da Lady Eva Moda Evangélica. Tem a Lady Eva em Boa Viagem, ali próximo à pracinha. Tem também no Shopping Costa Dourada, no Cabo, e agora no Shopping Guararapes. Lady Eva Moda Evangélica, você quer outras informações? Pode ligar para a Lady Eva no 3096-0099, 3096-0099, e com essa notícia, a gente vai, essa grande novidade, a gente vai agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e a partir deste momento vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Muita atenção e boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, preste atenção às dicas que vamos mostrar a partir deste momento. Olha só, 73 vagas para auxiliar de limpeza. Para preencher uma dessas oportunidades, você precisa ter ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 937,00 é o salário. São 73 vagas para auxiliar de limpeza. Vamos a mais oportunidades? Vamos agora a 20 vagas para bombeiro civil. São 20 oportunidades para bombeiro civil. E para preencher uma dessas vagas, você precisa ter ensino médio completo, experiência de 6 meses, o salário é de R$ 1.000. São 20 vagas para bombeiro civil. Mais oportunidades? Então vamos. 6 vagas agora para atendente de farmácia balconista. Para preencher uma dessas 6 oportunidades, a exigência é de ensino médio completo, experiência não exigida, o salário é de R$ 1.060. E a gente lembra que essas 6 vagas elas são exclusivas para pessoa com deficiência. E você que está em casa, se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado ali na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato, tome nota, 3355-2900, 3355-2900. Para você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, desejo a você que está em casa mais uma vez, muito boa sorte. E agora a gente segue aqui com o nosso programa com mais dicas para você que está em casa que não sabe ainda o que fazer com o 13º salário, a primeira parcela, a data de limite, dia 30 de novembro você vai ter que receber a primeira parcela do 13º salário e a segunda parcela até o dia 20 do mês de dezembro. Temos aqui algumas outras informações, outra tela com outra dica, adiante as prestações. Pode fazer isso com o 13º salário,
Muitas prestações, será que cabem, né, nessa primeira parcela ou não? Olha, Algumas. eu acredito que só é válido adiantar uma prestação se ela der desconto a você. Porque se Desconto de quanto, mais ou menos assim? 10% já está valendo como 10% já é um desconto? bom desconto para você adiantar. Porque se você adiantar uma prestação que não deu desconto nenhum, também não é tão interessante. porque Não vale muito a pena. Isso. Vamos aqui à próxima informação. Dê prioridade a pagamentos à vista. Se você tem como fazer isso, né? Então dê essa prioridade. Tem esse dinheiro sobrando, pagamento à vista, porque o desconto é maior, né, professor? Quando se paga à vista é um desconto mais interessante. É verdade. Agora, depende da estratégia, né? Aquela estratégia. Depende da sua lista de desejos. Né? Então, dependendo da lista de desejos, se você tem condições, você acha que geralmente coisas não muito caras, né? Não muito altas, que não comprometem tanto a renda. Porque aí eu acho que vale a pena, sim. Eu acho que vale a pena, claro, considerando a sua lista de prioridades. Né? Outro ponto, vamos ver aqui com a próxima informação, para a gente refletir um pouco mais. Não tem dívidas, guarde o dinheiro. E tem aqui algumas participações através do nosso WhatsApp. Muita gente perguntando, né, sobre essa questão de onde investir. Já que na poupança não está rendendo muito, a gente tem uma pergunta comum a mais ou menos 4 telespectadores que enviaram através do nosso WhatsApp, 99418-1206, e eles perguntam, né, onde investir esse dinheiro, já que não tem dívidas, como investir, como poupar esse dinheiro, então fazer esse dinheiro render. Tem várias formas, né? A gente vai falar em tesouro direto, tem outras formas também de investimento. Vamos reforçar para quem está em casa, falamos no início do programa, e a gente reforça respondendo essas dúvidas dos telespectadores, né? Onde investir, Rafael? Onde é mais interessante? Se não for na poupança, existem vários meios de investimentos e aí vai depender da sua questão de arriscar ou não. Então, vão existir investimentos que o risco é muito alto, que podem dar retornos grandes. E geralmente também tem investimentos de risco baixo que o retorno não é tão grande e imediato. Então, são investimentos mais sofisticados e que é necessário você procurar um especialista. Então, procurar o banco, procurar alguma empresa especialista para explicar a você por quê. Porque esses investimentos trazem riscos e você pode perder dinheiro. Então, o ideal é que se você sair da poupança, você procure um especialista para não fazer nenhuma besteira. Ok, temos também aqui a participação da Edilma, ela sempre interagindo conosco através do nosso WhatsApp, 99418-1206. A gente manda um forte abraço à telespectadora Edilma, que sempre está acompanhando e mandando aqui um alô para a gente do assunto do dia. Agora tem a pergunta, né, a participação do Evandro Bezerra, ele que é de Olinda, e ele fala que a melhor opção de uso do 13º salário Não, ele faz uma pergunta, né? A melhor opção do uso do 13º salário sem ser, em primeiro lugar, nos pagamentos das dívidas. A gente poderia dizer que seria o quê, né? Essa melhor opção. Tirando o pagamento de dívidas, o que é que pode ser a melhor opção ao fazer com esse 13º salário? Evandro Bezerra, de Salgadinho, em Olinda. Eu investiria em qualificação profissional. Investir em mim. Tem uma justificativa para isso? Exatamente. Você está investindo em qualificação profissional, o seu rendimento no médio e longo prazo vai ficar maior por causa disso. Então, pelo menos eu considero um ótimo investimento. Investir em qualificação, melhore sua qualificação, porque mais à frente isso vai lhe dar um retorno. E o professor Henrique? Também. Eu acho que a qualificação, ferramentas de trabalho, eu acho que isso se não é seu, se não para você, para as pessoas próximas a você. Então, que fazem parte do seu fundo familiar. Então, eu acho que isso é o futuro, sim. É isso que vai garantir o futuro, vai garantir a tranquilidade. Eu acho que fora do conhecimento, é difícil ter trabalho hoje, né? Cada vez mais. Tá? O trabalho, hoje nós temos vagas de emprego sobrando, vamos dizer, sobrando. Então, existe uma oferta sempre grande para as pessoas com melhores níveis de qualificação. E a tendência vai ser, no futuro, essa coisa avançar. Então você precisa, tanto para você se empregar, mas se autoempregar, para você trabalhar como autônomo, você precisa de qualificação.
né? Nós estamos conversando aqui no estúdio, né, entre os colegas aqui. Claro que isso faz parte. Então, dentro dessa amostra, nós temos 4 pessoas, pelo menos um quarto, que é importante, e os outros, com certeza, dependeram de algum nível de qualificação para crescer. E vão depender. O nosso crescimento, hoje nós temos um mundo que ele depende da qualificação. Ele evolui com a qualificação. Então, isso é saudável. É saudável. Às vezes é uma qualificação que não é tão cara, mas ela precisa ser feita. Ela depende de equipamentos, ela depende de conhecimentos que até você pode adquirir com facilidade hoje na internet, por exemplo. Você aprende muito ali. Não tem o recurso para investir, pode procurar um curso gratuito, por exemplo. É importante você se perguntar, se eu perder o emprego este mês, o meu currículo ele condiz com a média das pessoas que estão empregadas, então o que é que eu preciso ter para também tornar o meu currículo mais competitivo quando eu for em busca de alguma vaga? Então, isso você só aumenta a sua qualificação se você estiver empregado, geralmente. Então, o momento de você aumentar a sua qualificação é quando você está empregado, porque quando você está desempregado, geralmente você não vai pensar nisso. Você vai ficar em busca de um novo emprego, em busca de uma nova renda. Ok, temos uma participação aqui interessante. A pessoa disse que consegue ali poupar, né, R$100 por mês, mas coloca na poupança, não consegue aplicar ainda porque sente uma certa insegurança quando se fala nessa questão da economia do país. Repete o que a gente falou no programa, né? Buscar essa orientação de um profissional no banco também. O próprio mas site. ela não corre risco também no banco, né? O gerente querer vender qualquer título de capitalização. Por isso que o ideal é não cair em uma fonte só. Então, vai no seu banco, vai em outros, pergunta quem fez, pergunta quem tem. Então, é você realmente pesquisar. O próprio site do Tesouro Nacional, ele tem lá uma abazinha que você faz o seu investimento. Então ele diz, se você investir 1.000, daqui a 10 anos você vai ter X. Se você investir R$100 por mês, daqui a 10 anos você vai ter tanto. Então lá vão ter diversos títulos também, títulos de 20, de 10, de 5 anos, de 50 anos. Então no próprio site do Tesouro, se você tiver curiosidade, você pode jogar em Tesouro Nacional no Google, entrar, lá vai ter as projeções desses títulos e quanto você tem que economizar para daqui a 5 anos você ter 10 mil. Você tem essa opção. Ou você pode botar 10 mil daqui a 5 anos, ele vai dizer quanto é que você economiza por mês. Ou se você botar, eu posso economizar por mês X, daqui a quanto tempo eu vou ter um valor X. Então, o próprio site do Tesouro dá essa oportunidade de você estar lá fazendo a sua projeção e sabendo quanto você pode investir, caso você queira entrar em um investimento que é mais sofisticado que a poupança. Temos aqui a participação agora da Carla Costa, ela quer saber se é recomendado, né, comprometer o 13º salário antes mesmo de recebê-lo? É recomendado, não é? Depende? Como é que a gente poderia responder a nossa telespectadora, a Carla, né? Porque a gente também falou no começo do programa da Black Friday, né? Isso. Já é na próxima sexta. Muita gente já está programando algumas compras, aí pensa em parcelar porque vai receber o 13º salário no final do mês e até o dia 20 do próximo mês. É recomendado, não é? O que a gente poderia dizer para essa telespectadora? Depende do perfil da pessoa, né? Então você tem um perfil mais agressivo, ou mais com uma certa, eu não vou dizer ansiedade, que não, mas assim, você tem uma necessidade, né, de fazer uma compra e você se sente segura para isso, então faz, entendeu? É muito difícil para a gente, a gente não sabe a natureza, o consumo, você precisa saber a natureza dessa despesa. Não é? Então, se você, se é um perfume, se é alguma coisa mais urgente, então faça, porque com certeza você vai fazer com cartão de crédito. Não é? Então, você sabe que vai pagar aquilo de volta, então faça. Né? Eu acho que a gente não deve se imaginar, né? Nós somos da mesma natureza, nós fazemos parte da mesma sociedade. Então, o que ela sente, provavelmente eu já senti antes. Né? Então, agora eu acho que é isso, né? É a cautela, né, que nós estamos falando aqui. Né? Cautela, você saber que pode pagar, você saber que você tem um emprego fixo, né, que não vai
você não vai ter uma surpresa de tirar uma férias, voltar das férias e não estar mais trabalhando. Né? Então, isso é que vai orientando as nossas atitudes. Não sei se você concorda. Concordo, sim. Então, vai depender muito do perfil da pessoa e se realmente ela tem uma educação financeira boa. Mas eu não diria nem se é recomendado ou não. É arriscado. Então, você está contando com... Se você fizer isso muito cedo, pode ser que você receba uma surpresa. O desemprego está alto, então a gente que não é concursado tem possibilidade de ir para a rua. Então você também tem que colocar isso na balança. Caso eu perca o emprego, eu teria o seguro-desemprego. Então, se você não tiver também esse tempo suficiente para o seguro-desemprego, é outra coisa que você deve considerar realmente se você tem a possibilidade de arriscar fazer um consumo bem antes de receber essa renda do 13º salário. Economista gosta muito de analisar números, né? Daqui a pouquinho a FEComércio vai estar disponibilizando uma nova pesquisa, sempre realiza pesquisas de expectativa, né? De quanto se movimenta no mercado local, a importância daquela movimentação toda. Tem como adiantar já alguma coisa para a gente, Rafael? A pesquisa ainda não saiu, né, dessa expectativa. Exatamente. Os pesquisadores começaram a aplicar o questionário dia 20, então a gente ainda não tem dado nenhum, de fato. Acredito que sexta-feira vai terminar de aplicar o questionário, vai ser na região metropolitana, no Agreste e em Petrolina também. Então a gente vai pegar as principais cidades do estado para avaliar como é que vai ter uma percepção. Mas a gente espera e a gente vem, através das pesquisas anteriores, vendo que as pessoas estão com confiança maior e que estão dizendo que vão consumir mais. E também vai se refletir em números, que o comércio já começa a não apresentar mais recuo, está começando a crescer de maneira modesta, mas está voltando a crescer. Então acredito que essa pesquisa de fim de ano vai vir bem melhor do que os últimos 2 anos. E dá uma animada, né, no comércio local, também incentiva os consumidores a sair de casa e procurar o comércio. A gente tem aqui algumas participações, deixa eu ler aqui a da Vânia. Vânia é de Igaraçu e ela diz que sempre junta o 13º com as férias para comprar aquilo que ela precisa. Interessante o depoimento da Vânia, né? Usa esse 13º, junta ali com as férias para comprar algo que está precisando naquele momento. Acho que ela espera um pouquinho para fazer esse pagamento à vista para ter um desconto maior. Vânia de Igaraçu. É a forma que ela acha correta, né, professor? Eu acho sim. É bem racional. É claro, você juntar as férias também, né? Praticamente é um salário, né? Mais, né? Nós temos 14 salários, né? Praticamente na economia, né? Quase. Então, eu acho que não tem nada de errado nisso, não é? Eu acho que é bom você junta essa quantia. E essa coisa do precisa é isso que nós estamos falando, né? Precisa, então, se é consumo, se é investimento, não é? Então é isso que precisa pesar. O consumo é uma coisa mais imediata, que acaba logo. A ideia do acaba logo. E o investimento é alguma coisa que dura mais, né? Então, que dá raízes, não é? Que dá frutos. Não? Então é um bem de raiz que gera frutos. Então, se você conseguir na sua vida sempre pesar isso, não é? E sempre jogar um pouco no consumo, no imediato e combinar o imediato com o longo prazo, com o futuro, eu acho que você vai ter uma vida mais encaminhada. Ok, vou pedir licença aqui aos nossos convidados. No começo do programa a gente fez uma pergunta, a nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você já sabe o que vai fazer com o seu 13º salário? Olha só, 86% das pessoas que ligaram para a gente, que participaram também através das redes sociais, falaram que sim, que já sabem o que vão fazer com o 13º salário. 14% responderam que ainda não sabem. A você que ligou e participou, muito obrigado por sua interação aqui no programa e é o momento de agradecer aqui a participação dos convidados no programa. Henrique de Barros, ele que é economista e professor aposentado da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Professor Henrique, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. O espaço agora fica aberto para o último recado, considerações finais, pode ficar à vontade. Eu agradeço e acho que é uma oportunidade interessante para nós debatermos, né, e nós colocarmos algumas ideias, né? Muitas são pessoais, mas também fruto de alguma experiência de vida que a gente possa trazer.
E é isso, né? Eu acho que é por aí que a gente vai avançando, a gente vai crescendo. Acho um programa muito interessante por essa oportunidade de trazer todos esses temas, não é? Que são temas que fazem parte do dia a dia de todos. Né? Mais uma vez, muito obrigado, professor. Também queria agradecer ao Rafael Ramos, ele que é economista da Fecomércio e também conselheiro do Corecon, Pernambuco. Muito obrigado, Rafael. Considerações finais, pode ficar à vontade. Obrigado, Valdson. Obrigado também por mais uma oportunidade de estar aqui conversando e realmente, como o professor falou, de um assunto que é muito importante e é corriqueiro e que torna muitas dúvidas em relação à população aqui do estado. Eu espero que as pessoas elas tenham consciência de consumir bem, de maneira eficiente para a vida delas, que elas possam pagar suas dívidas e continuem com crédito, consumindo também, que é importante, que elas possam fazer o melhor investimento, e eu sempre lembro que um dos melhores investimentos é investir em você mesmo. Então eu espero que a partir do próximo ano a gente pare mais de falar em crise econômica e comece a falar em crescimento. Em crescimento econômico e em crescimento pessoal também. Assim também esperamos. Muito obrigado à participação dos convidados. Você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!